E aí, gente, tudo bom? Envia aí pra todo mundo, vou enviar aqui também, convidar as minhas amigas, meus amigos e todo mundo que você puder, envia, que você achar que é interessante estar escutando essa live. Não deixe de compartilhar. Peraí, foi. Tudo bom? Fala, Davi. Boa noite, Tainá, boa noite, Dani, Berenice. Boa noite, gente. Boa noite, muito feliz de ver vocês aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de como se ver como uma empresa, de como se ver como uma empresária. Então eu acho que é um tema muito legal para a gente poder estar compartilhando. Então se você conhece alguma empresária, se você conhece alguém que é dona de um negócio, compartilha com ela essa live, que a gente vai estar falando de um tema muito bacana. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como que eu mudei a minha mentalidade, do que aconteceu para dar esse estalo na minha vida, né? E o que mudou de verdade, do momento que eu aceitei isso, né? Então não deixe de convidar. É simples, é fácil. É só você clicar nessa setinha que tem aqui embaixo. Convida o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito legal, um conteúdo muito bacana. Boa noite, Janete. Boa noite, Dani. As meninas do grupo. Muito feliz de ter vocês aqui, meninas. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp com as cesteiras do Brasil, do mundão aí, porque a gente tem gente até de fora do Brasil, onde a gente compartilha várias dicas, várias experiências, é muito legal. Me motivo muito todos os dias vendo as postagens das meninas. Muita gente nova que começou agora no negócio lá no grupo, e isso é muito legal. Então, muito obrigada, tá, meninas, por vocês estarem aqui assistindo essa live. É muito importante pra mim, tá? Seja bem-vinda, Ana. Eu sou a Gabi, do Café da Gabi. Muita gente não veio, vocês acreditam que tem muita gente aqui nesse perfil que veio do meu perfil pessoal, que era o Gabi Mãe de Duas, né? Onde eu falava muito no meu dia a dia com as meninas, então muita gente veio de lá e não acompanha o Café da Gabi. Mas eu queria estar me apresentando pra vocês, contando um pouquinho da minha história. Eu trabalho com cestas de café da manhã, na verdade são café na caixa, né, como vocês estão vendo aqui no meu fundinho. Eu tô aqui no meu ateliê mostrando pra vocês um pouquinho, né, do meu cantinho, do meu espaço. Trabalho com cesta desde 2017 e por esse motivo que surgiu esse tema dessa live, porque um monte de gente me questionou quando eu postei a foto do bolinho de 2 anos, né, eu tava lá assim, 2 anos, a gente, poxa Gabi, mas só tem 2 anos, você tá há mais tempo trabalhando com isso, tem certeza? E sim, eu estou há mais tempo, gente. Eu comecei em 2017, não foi em 2019 que eu comecei, mas em 2019 que deu esse estalo em mim. Então, na verdade, agora em dezembro a gente está comemorando 2 anos de empresa, né? Onde a minha mentalidade mudou. E é isso que eu quero falar com vocês hoje aqui, sobre a mudança de mentalidade. Porque não é só decidir ter uma empresa, não é só decidir trabalhar com cestas, com bolo, com doce, mas é a sua mentalidade mudar. E esse é um assunto muito legal, é um assunto importante demais pra mim, que realmente é motivo de eu comemorar. Por mais que a gente tenha começado, acho que em junho de 2017, o aniversário do Café da Gabi é em dezembro, e eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Se você precisa, Tainá, não sai da live, tá? Porque eu vou falar pra vocês que não tem muito o que ensinar nesse ponto. É realmente a gente mudar a nossa mentalidade, a gente decidir fazer diferente, né? E todas as vezes, desde 2017, né, Natal de 2017, Natal de 2018, a gente não trabalhou divulgando o Café da Gabi, eu não fiz uma grande divulgação, eu não fiz uma grande propaganda, e eu vendia assim, um amigo aqui, outro amigo ali. E aí eu pegava, alguém pedia uma cesta, eu corria no mercado, comprava o material da cesta, fazia aquela cesta e o resto, meu lucro era o consumo. Não sei se alguém aqui já passou por isso, né? As meninas que estão começando. Mas no início eu não tinha lucro nas minhas cestas. O meu lucro era o consumo do que sobrava. E aquilo ali pra mim já era o máximo, eu não trabalhava, né? Então, se sobrasse alguma coisa pra eu comer no meu café da manhã, fazer um café da manhã diferente, tava ótimo.
Vou dar um exemplo pra vocês, Nutella. Eu, assim, era doida por Nutella. Hoje já tô enjoada. Mas eu era doida por Nutella. Só que eu só comia Nutella quando alguém pedia a cesta, porque aí eu tinha que comprar um pote da Nutella e sobrava Nutella. Então eu ficava a semana toda comendo Nutella porque sobrava do pote de Nutella. E hoje a gente, porque não tá aqui pra mostrar pra vocês, mas hoje o nosso pote de Nutella é daqueles de 3 quilos, são baldes de Nutella. Então não aguento mais Nutella, gente, já tô enjoada. Mas o que eu tô querendo falar com vocês é que é normal no início a gente se acomodar com isso, né? Sem ver o dinheiro. E por muitas vezes eu não via o dinheiro. Porque o dinheiro mesmo, né? O lucro em dinheiro, eu só via quando eu tinha pedido de 2 ou 3 cestas na semana. E acreditem, isso era muito, muito, muito raro acontecer. Real. Era quando tinha 2 pedidos na semana, eu falava, caraca, vou lucrar R$100. E ficava muito feliz. Mas essa era a minha mentalidade anterior. Era a mentalidade daquela mulher que queria comer a Nutella. Literalmente era essa a mentalidade. A Dani tá dizendo que é exatamente assim. Fala aqui pra mim, gente, há quanto tempo que vocês estão trabalhando com cesta? Se você já trabalha com isso, né? Me fala quanto tempo que vocês já trabalham pra eu conhecer um pouquinho de vocês, tá? Mas enfim. E nesse Natal de 2019, eu falei ao meu marido que eu queria vender X caixas, né? E ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho, e eu quero apresentar um produto diferente. Porque até novembro de 2019 eu trabalhava com caixas de papelão. Tinha um carinho enorme pelas minhas caixas. Se você for lá no Café da Gabi e olhar as fotos anteriores, as primeiras, ainda tem foto lá da caixa. E a gente usava essas caixas de papelão. E eu decidi que eu ia mudar para caixa de madeira. Só que não era que nem hoje, que um monte de gente trabalha com cestas, né? Então, hoje em dia tem fornecedores especializados em fazer caixas, caixotes. Na nossa época não tinha, né? Ninguém fazia cestas de madeira, de MDF para revender para cesteiras, né? Hoje não, hoje existe o mercado de cesteiras. Então, hoje você vai numa Cadeg da vida, existe uma loja de cestas, né? De quem trabalha com cestas de café da manhã. Isso não existia. Então, quando eu decidi fazer meu café da manhã em caixa, não tinha opção, não existia assim, lojas que vendessem. Eu cheguei a procurar na Caçula, mas a Caçula tinha caixas num padrão, num tamanho diferente do que eu precisava. E eu procurei um marceneiro para que ele pudesse estar fazendo as caixas sob medida para mim. E ele falou, Gabi, eu faço, mas tem uma quantidade mínima. E ele falou assim, olha, você vai ter que pedir 10. Quando ele falou que eu ia ter que pedir 10, eu falei, meu Deus, como que eu vou pedir 10 caixas? Isso vai durar um ano todo. De acordo com o meu histórico, dessas 10 caixas que eu comprar com ele, vai durar o ano inteiro. Vai ficar presa aqui, né? E eu olhei pro meu marido e falei assim, quer saber? Vamos nos arriscar, vamos testar, vamos tentar. E eu decidi que eu ia pedir as 10 caixas e que eu ia vender as 10 caixas. Então, a partir do momento que eu fiz a minha encomenda com o meu marceneiro, eu saí, fui na rua e eu falei, eu quero comprar material para 10 caixas e eu vou ter em casa. Não é pra gente comer, não é pra gente mexer, eu vou vender. E eu digo que nesse momento, boa noite, gente que tá entrando aí agora, boa noite. E eu digo que foi nesse momento que realmente a minha mentalidade mudou. Porque na hora de fazer o pedido, eu morri de medo, gente. Eu tinha um frio na barriga, assim. Falei, cara, não posso pedir, não posso fazer isso. É o dinheiro que eu vou jogar fora se eu não vender. Como é que vai ser? Fiquei com medo, tirei dinheiro de onde eu não tinha para poder investir nessas caixas, porque na época eu não trabalhava, o Guilherme também não estava trabalhando, ele tinha acabado de ser mandado embora, se eu não me engano, acho que foi em setembro, então foi em novembro que a gente fez esse pedido. Então ele estava sem um trabalho fixo, eu também não tinha trabalho, então a gente não tinha dinheiro e foi um investimento assim na cara e na coragem, porque eu acreditei muito que tinha como dar certo. Então aí já começa o ponto número 1, a mudança de mentalidade. A gente precisa acreditar que vai dar certo. E quando eu acreditei que ia dar certo, eu me arrisquei. E eu vejo que para a gente se tornar empresa, a gente precisa desse passo, a gente precisa arriscar.
A gente precisa sair daquele lugar que é cômodo pra gente para testar alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, esse foi o primeiro passo, arriscar. Com medo, gente, tá? Não tinha ninguém bancando pra mim, não tinha ninguém me dando uma segurança, não tinha ninguém assim, vem Gabi, pode ir que se você cair eu vou te segurar. Não tinha. Então, eu vejo que tem muita gente na mesma situação que eu naquela época e a mensagem que eu tenho pra vocês é arrisquem. Não tenham medo, né? O medo, ele faz parte pra, né? Ele faz parte para fazer com que a gente vá além. Então, segue o rumo. Vamos lá. Aí eu fiz o pedido das 10 caixas, fui comprei o material para ter um mini estoque para 10 caixas, que na época também não se compara com o estoque que eu tenho hoje, né? Na época eu trabalhava realmente com produtos com preço inferior, né? Então era garrafa de plástico, ainda não trabalhava com vidro, estava mudando para caixa de madeira, que é um outro ponto que eu acho legal ressaltar para vocês, que vocês não precisam começar do jeito que vocês já querem ver lá na frente. O importante é começar. Então, se precisar começar com uma garrafa de plástico, se precisar começar com uma caixa de papelão, gente, não tenha medo. Devagarzinho o produto de vocês vai mudando, devagarzinho o produto vai tomando a cara de vocês. Eu hoje confesso que minha primeira cesta eu apaguei, eu acho que eu apaguei do Instagram, porque não tinha nada a ver, gente, não era nem caixa. Era amarrada no saco, enfim. Mas era diferente. E isso foi chegando nesse ponto. Então não tenha medo de começar de uma forma diferente, que você vai se encontrar. O importante é começar, né? A Paula tá começando agora e arriscou com 10 caixas. Paula, vai com tudo, cara. Divulga. E pensa assim, se não vender, você vai vender logo depois. Seja otimista, tá? Isso daí não é prejuízo. Investir no nosso negócio não é prejuízo. Coloque isso na cabeça de vocês. Investir no trabalho de vocês não é prejuízo. Às vezes vocês vão pensar assim, pô, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Isso vai fazer falta, eu vou deixar de comprar alguma coisa pra mim, pra minha casa. Mas isso é um investimento. Às vezes é curto prazo, às vezes é médio, às vezes é longo. Mas investir no seu negócio é um investimento, tá? E por isso que eu quero dizer pra vocês, quando a gente começa a se olhar como empresa, né? Onde que a gente pode comparar a Gabriele, dona de um negócio em casa, e a Gabriele, dona de uma empresa. Hoje, se você for ver uma empresa grande, ela faz investimento. Uma empresa grande, ela investe no negócio dela. Uma empresa grande, ela trabalha com pronta entrega, com estoque. Ela tem um atendimento personalizado. Ela tem a cara do dono, né? De quem fundou aquela empresa. Então, isso tudo faz muita parte, tá? Vamos lá. Pra eu não me perder, gente, que eu fico empolgando e vou falando demais. Daqui a pouco eu vou ver as perguntas que vocês botaram nos stories, tá bom? Eu vou responder. E aí eu em 2010, fiz o pedido da caixa, vendemos no Natal. Não me recordo agora de quantas que a gente vendeu no Natal, mas eu não vendi as 10. Por que que eu não vendi as 10? Porque hoje, com todo esse processo que eu já passei, eu consigo olhar para o meu passado, pro caminho que eu percorri até aqui, eu consigo identificar exatamente onde eu errei, tá? E isso é muito legal. E vocês lá na frente, daqui a alguns anos, vocês vão olhar para trás e vocês vão ver, vocês vão saber dizer aonde vocês erraram. E aonde que eu errei por não ter vendido as caixas no Natal? Primeiro eu errei porque eu não me divulguei, tá? Eu comprei, fiz o estoque, mas eu não vendi. Eu esperei as pessoas virem comprar sem eu precisar vender. Então isso está errado. Se você tem um negócio, você tem que se vender, você tem que se mostrar, as pessoas precisam ver você, tá? E passou o Natal, eu fiquei com aquelas caixas, né? As caixas de madeira, se eu não me engano, sobraram umas 5 caixas. Aí veio férias, veio janeiro, né? Fevereiro, férias, carnaval. Eu aproveitei com minhas filhas, com a minha família, como se eu não tivesse emprego. Porque quando você não tem a mentalidade de empresária, você leva o seu trabalho como algo ali, né, tá aqui do lado. Eu posso ir à praia, eu posso viajar, eu posso tirar o dia pra deitar e ver um filme. Isso é a mentalidade de quem abriu um negócio, mas não é empresária. Porque uma empresária, ela entende que existem sacrifícios. Uma empresária, ela entende que por mais que ela não tenha uma carteira assinada, por mais que ela não tenha que bater ponto, hora, tudo direitinho, a empresária, ela sabe que o negócio, para funcionar, precisa dela.
Então a gente vai ter que realmente abrir mão de uma praia, abrir mão de deitar na cama para ver um filme. A gente vai ter que entender que por mais que a gente não tenha a hora certa para trabalhar, a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Mesmo que eu não tenha sexta, às vezes se eu abrir a minha agenda e por acaso tiver um dia sem sexta, esse dia ele não vai ser um dia de folga para mim, jamais. Esse vai ser um dia de trabalho dobrado em outras áreas. Por quê? Você precisa investir no seu negócio dinheiro e tempo, tá? Então, um dono de um negócio, uma empresária, ela tem que entender que até as férias dela, até uma ida à praia é programado. Não é a hora que você quer, não é eu vou curtir 30 dias de férias. Não, gente, não pode. A gente tem que se programar em tudo. E ser autônomo, ser empresário é muito mais difícil do que trabalhar de carteira assinada, porque no seu trabalho, seu chefe fala: Gabi, você tem 3 dias, 5 dias para tirar esse mês, né? E enquanto você não está no trabalho, o trabalho não está 100% parado, porque o seu chefe colocou alguém para estar fluindo ali, tá fazendo o trabalho caminhar, né? A coisa continua andando. O dono da empresa, ele não vai te dar as férias e deixar o seu setor parado. Só que no seu negócio, se você resolve tirar férias, fica parado. Vai parar, porque não tem ninguém trabalhando para você, porque é seu. Então entra esse ponto principal. Se você é empresária, você tem que ter tempo para o seu trabalho, você tem que administrar o tempo na sua empresa, mesmo que a sua empresa seja na sua sala, mesmo que a sua empresa funcione na sua mesa de jantar, com o seu computador instalado ali na mesa de jantar. Tem que ter tempo para isso. Você precisa sentar para trabalhar ali, você precisa sentar para organizar o seu dia, para organizar a sua tarefa, a sua ida no mercado, seu planejamento financeiro, enfim, tudo isso precisa ser muito organizado. E em dezembro eu não fiz isso porque era férias, estava com as crianças. Janeiro também não, fevereiro também não. E janeiro e fevereiro eu não vendi nenhuma caixa, tá? Eu tô abrindo aqui pra vocês, né, gente? Janeiro e fevereiro de 2020 eu não vendi nenhuma caixa, nenhuma. Simplesmente aproveitei com a minha família, não vendi nada. Mas não vendi nada reclamando que eu estava sem dinheiro, tá? Deixando bem claro. Eu ainda era uma pessoa desempregada, mas eu ainda não via o Café da Gabi como meu emprego. Eu via o Café da Gabi como algo que me agregava Nutella, agregava queijo e presunto, mas eu não via o Café da Gabi como emprego. Eu ainda me via como desempregada, então eu ainda murmurava, eu ainda reclamava que eu não tinha dinheiro, eu ainda reclamava com meu marido que eu queria sair para jantar, que eu queria ir para o cinema, mas eu não enxergava ainda que eu já tinha um emprego. Há 2 anos eu já tinha um emprego, eu já era dona do meu próprio negócio, mas eu não enxergava dessa forma. E quando veio a pandemia, né, que foi para março, né, eu realmente, minha visão mudou 100%. Quando chegou em março, eu vi que a necessidade do delivery estava grande, né, a necessidade do delivery estava acontecendo e eu já tinha um produto. Alguns clientes começaram a procurar porque não podiam ir ver, né, as pessoas, né? Então, mesmo sem divulgar nada, gente, porque eu não divulgava nada, tá? O meu Instagram era horrível. Tenho vergonha de dizer isso pra vocês, mas o meu Instagram era péssimo. Eu não tinha telefone da empresa, era o meu telefone pessoal, era uma bagunça. Eu vendia porque o meu produto era bom, eu vendia porque as pessoas conheciam o meu talento, me conheciam, né, sabiam que era gostoso, compravam, avisavam um amigo ou avisavam na família, e assim eu ia vendendo, mas eu não divulgava. E em março eu decidi que eu ia divulgar. Em março eu comecei a receber pedidos, né, de amigos e tal, e eu lembro que na semana da pandemia, quando parou, uma pessoa parou numa segunda, se eu não me engano, né, uma sexta. E no dia seguinte alguém pediu uma cesta. Eu falei, tem uma cesta, vou no mercado comprar as coisas da cesta. Fui no mercado, comprei todo o material da cesta. E no mesmo dia a gente recebeu um outro pedido. E aquilo pra mim foi um choque, que eu falei, meu Deus, a gente tem 2 caixas pra fazer. Fiquei muito nervosa, não sabia o que fazer, fiquei perdida, porque aquilo ali não fazia parte da minha realidade, fazer 2 caixas num dia. Entreguei as 2 caixas, toda feliz, achando que eu ia tomar um belo de um café da manhã no dia seguinte, e a gente recebeu um outro pedido.
e aquele outro pedido, né, aquele banquete que eu estava achando que era o meu café da manhã, se tornou uma outra caixa. E depois veio um outro pedido e um outro pedido. E eu comecei a postar essas fotos, né? Comecei a trabalhar esse meu público no Instagram, porque eu já usava muito o Instagram pessoal. E nesse momento eu decidi, né? Algumas já sabem da história do celular. Eu decidi que eu precisava melhorar a qualidade do meu celular. O meu celular era um telefone antigo, né? Não tirava umas fotos boas. E eu decidi que eu queria ter um telefone bom para que eu pudesse tirar foto das cestas, porque eu estava vendo que estava vendendo e eu precisava ter uma apresentação melhor, né? A Renata tá perguntando como que eu divulguei. Renata, vai ter um momento que eu vou abrir para as perguntas todas, porque eu tô vendo que tem gente falando, mas eu não tô conseguindo acompanhar, mas eu vou ter um momento que eu vou abrir para isso. Mas eu não divulguei. Até então, esses pedidos eram de clientes que já tinham pedido e que por conta da pandemia não podiam estar com os parentes, não podiam ir visitar e tiveram a ideia de mandar cestas. E essas pessoas foram compartilhando, né? Mas aí eu decidi que eu queria melhorar a qualidade do meu celular, desempregada, né? Eu falei pro meu marido, olha, eu preciso de um telefone. E começou aquilo, né? Eu preciso de um telefone melhor, eu quero um telefone melhor. E eu fiz uma proposta pra ele. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que eu fechar de sexta vai ser só pra eu comprar meu telefone. Ele que estava acostumado com uma cesta no mês, 2 cestas no mês, 3, ele acreditou, né? Ele falou assim, tá, tudo bem, eu ainda inteiro R$1.000 pra você, se você precisar. Eu falei assim, então tá, então eu vou divulgar bastante, o telefone dele era melhor que o meu. Falei, então me empresta o celular que eu vou ficar tirando foto de tudo que eu já fiz, eu vou postar e tudo que entrar da sexta vai ser pra eu comprar o telefone. Beleza, comecei a trabalhar muito a divulgação no Instagram. A minha mentalidade nesse momento, ela mudou muito. Eu sentei com ele no computador, né? Eu tenho a facilidade de conseguir mexer no computador, fazer artes, ele trabalha com isso, né? Então sentamos no computador e eu falei pra ele, olha, eu quero cartão de visita, eu quero panfleto, eu quero uma arte de divulgação na internet, eu quero uma arte de divulgação pra eu poder chamar a atenção, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente sentou, passou o dia no computador, fizemos tudo que era necessário para que o Café da Gabi acontecesse pelo Instagram, né? A criação da logo, que já estava pronta, mas ela não combinava com nada, então ele me ajudou a fazer com que a logo casasse com as coisinhas que eu postava no Instagram. E em um mês, gente, eu tinha vendido, a gente estava vendendo, ele não tá aqui agora, mas diz aqui, amor, que eu sei que você tá assistindo. A gente já tinha vendido o quê? Média de, acho que em março e abril a gente fez, todos os dias a gente já tava com pedido, não era? Mas se eu não me engano era isso, abril a gente já tava com pedido todos os dias. E mudou a rotina da casa completamente. O Gui, ele não tava podendo trabalhar, né, por conta da pandemia, na verdade ninguém estava. Então a família toda entrou no processo do café da manhã. Então era ele me ajudava, meu pai me ajudava, minha irmã me ajudava. E todo mundo entrou no processo para fazer o Café da Gabi acontecer. E foi crescendo de uma forma absurda. No início do ano a gente tinha 400 seguidores. Em um ano a gente chegou em 10 mil seguidores. E tudo seguidor que ia aparecendo. E a maioria das pessoas daqui de Niterói. E isso era muito legal. Isso ia me motivando cada vez mais. E com o passar do tempo a gente foi realmente mudando o nosso posicionamento no mercado. A gente mudou o nosso posicionamento em relação as minhas caixas, ao meu material, a mudança da arrumação da minha caixa, ela foi tendo uma evolução, ela acontece, essa evolução ela é constante, isso sempre vai acontecer no seu negócio, então não pense que mudar é errado, gente, não é, tá? O que você faz hoje não vai continuar sendo a mesma coisa, sinto lhe informar que ano que vem a sua cesta ela vai ser bem diferente do que é hoje, bem diferente, porque essa é a realidade. Mas você precisa acreditar nisso. Então, o que eu queria dizer pra vocês hoje em relação a isso, a mudança de mentalidade, é que as coisas só aconteceram pra mim no café quando eu olhei pro café da manhã de uma forma diferente. Quando eu decidi olhar pro Café da Gabi e falar assim, cara, eu não sou desempregada. Não é porque eu não tenho a carteira assinada que eu sou desempregada. Não, eu tenho uma empresa, né? E nesse meio tempo, a gente abriu o MEI, porque eu também não usava o MEI.
eu tinha empresa, eu vendia, mas eu não usava o CNPJ. Nesse meio período eu abri o meu CNPJ, a gente começou a pesquisar sobre registro de marca, criamos um cardápio diferenciado, corremos atrás, né, que hoje a gente tem uma logo nova, né, uma logo que é muito mais a minha cara, que ela foi feita 100% pra mim, pensada no meu jeitinho, do jeitinho que eu gosto de trabalhar, nas minhas cores, na minha paleta. E isso tudo foram investimentos, tá? Mas deixando claro pra vocês, não foram investimentos que eu fiz de um dia pro outro. Eu não acordei e falei que eu queria fazer cesta de café da manhã e comecei a gastar todo o meu dinheiro com cesta de café da manhã. Isso foi um processo, tá? É um processo de crescimento, mas onde eu acreditei no meu negócio. Mas eu afirmo assim com toda certeza, o Café da Gabi ele só deu certo porque eu identifiquei que ele era um pedaço de mim, né? O Café da Gabi ele faz parte de mim. Por um momento a gente pensou em trocar um nome. Eu falei, não vamos mais fazer Café da Gabi não, vamos criar um nome. Fiquei pensando em vários nomes e eu falei, cara, não, o Café da Gabi sou eu, faz parte de mim. E eu não sou desempregada, eu não sou uma mãe à toa, eu não sou uma mãe que fica em casa cuidando de 2 crianças, não, pelo contrário, eu sei que tem muita gente que se identifica. Eu sou uma mãe que trabalha o dia inteiro com 2 crianças em casa. E isso não é problema, gente, isso não é problema. Uma vez uma pessoa falou pra mim que filho, ele nunca vai ser maldição, filho é bênção pra gente. Se Deus deu pra gente é porque a gente tem condição, né, de se virar nos 30, porque nós somos assim, mulheres, né? Então acredite em você, acredite no seu negócio, que realmente vai dar certo, tá? Tem como dar certo, não tem como não dar errado, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram nos stories. Eu vou dar um tempinho para vocês comentarem, mandarem perguntas, se vocês estiverem aqui pelos comentários mesmo, tá bom? Olha, já começou, né? Então, data para o nosso curso temos, mas eu não sei se eu posso falar a data. Não combinamos essa parte com a equipe. Daqui a pouco eu falo, vai chegar um momento que eu vou ter um fone de ouvido aqui, e aí eles vão poder falar comigo através do fone de ouvido. Mas por enquanto ainda não tem. Patrocínio, se divulgar diz respeito a patrocinar no Instagram também. Mas eu comecei a patrocinar no Instagram tem pouco tempo, tá? Então, divulgar não significa somente patrocínio no Instagram. Pelo contrário, tem várias outras formas de divulgação que a gente pode fazer sem o patrocínio. Porém, tá? Ajuda muito e é fundamental. Não é uma área... Ó, o Silas liberou aí de eu falar um mês. Mas é em janeiro, então, tá? Contei um mês, hein, gente? Um mês. Então falta pouquinho, vocês já podem se organizar. Em janeiro a gente tá lançando o nosso curso. Eu só tenho... O Elis... Que lindo, olha, Elis, mãe de gêmeos. Exatamente era essa a minha mentalidade. Não tem como dar errado. Se a gente começou é pra terminar, né? Elis, olha, eu fico muito feliz e eu quero me colocar aqui à disposição, tá? Porque são pessoas assim, são pessoas com esse pensamento aqui da Elis, de que não tem a opção, né, de não dar certo. Esse é o pensamento que a gente tem que ter todos os dias, gente. Não existe opção de dar errado. Se alguma coisa deu errado, esse erro foi pra fazer você dar certo. Então, acredite nisso, tá bom? Eu penso muito dessa forma. Renata, o patrocínio... eu vou fazer uma live numa sexta-feira, que às sextas-feiras eu vou começar a fazer live com um convidado, realmente pra gente trocar informação, bater papo. Não só pessoas aqui do ramo de café da manhã não, porque eu vejo como que outras profissões elas agregam muito no meu trabalho, né? Como o gestor de tráfego, o coach, a Renata que trabalha com finanças, sobre planilhas, tem várias outras áreas e outras ferramentas que a gente pode usar e pessoas maravilhosas que podem estar compartilhando aqui comigo, eu vou trazer, eu prometo, tá? Mas eu já adianto pra vocês que se vocês quiserem saber sobre tráfego, sobre patrocínio, me chamem depois no direct que eu passo o contato de quem faz pra mim, é o Daniel, e fez muita diferença pra mim, tá, gente? Muito. Depois eu passo pra vocês. Deixa eu abrir aqui pra responder
Ó. Foi uma pergunta que botaram nos stories, tá? Preciso ter um estoque grande? Não, não precisa ter um estoque grande, porque você vai ter que entender o seu fluxo, tá? Vai depender muito de como que tá a sua saída de cesta, mas eu acredito que você tem que ter, no mínimo, bota aí umas 3 caixas guardadas para você poder vender. Por quê? Não sei como que funciona aí para vocês, mas eu posso dizer aqui em Niterói, como consumidora, né? Porque eu sou consumidora do delivery e como fornecedora. As pessoas pedem muito para data para frente, pedem, mas às vezes eu olho a agenda e falo, e amanhã o movimento tá tranquilo, ó, a gente consegue dar conta. E quando eu chego de noite para olhar a agenda, eu falo, meu Deus, como é que surgiu tanta coisa aqui? Então, o pedido no dia anterior, ele acaba sendo bem grande. A pessoa, ela procura muito no dia anterior. Então, você tem que ter produto. Porque, senão, a pessoa vai te procurar e você não vai ter produto. E você vai falar assim, poxa, não dá tempo de eu ir no mercado. O mercado fechou. Porque tem muita gente que faz pedido depois das 6, 7, 8. E aí, o mercado fechou. O que você vai fazer? Então, eu acho que você tem que ter um estoque mínimo. Então, se você hoje não faz cesta todos os dias, coloca aí uns 3 itens, umas 3 cestas montadas para você ter, né? Não montadas literalmente, tá, gente? Mas eu digo respeito a um suquinho, os biscoitos, uma massa de pão de queijo, enfim, coisas que você tem que ter para suprir a sua necessidade. Um bolinho assado, porque o pedido ele pode vir de uma hora para outra, tá? Então não precisa ter um estoque grande, mas você tem que ter um estoque. Toda empresa tem estoque. Eu trabalhava, antes de trabalhar com o Café da Gabi, eu trabalhava com maquiagem. Eu era diretora da Mary Kay e eu falava muito para as minhas consultoras, por mais que a gente vendesse maquiagem assim, né, dando uma consultoria, indo na casa da mulher, vendendo aquela maquiagem para ela quer comprar o batom na hora. Ela não quer pedir o batom para receber daqui a 15 dias. Ela quer o batom na hora. E eu falava muito para as meninas, para as consultoras, vocês precisam se olhar como um pedaço da empresa no seu bairro, né? A consultora da Mary Kay, no caso, ela não é apenas uma consultora, uma vendedora, não. Ela é um pedaço da Mary Kay no bairro dela. Então, toda empresa tem que ter um estoque, tem que ter um produto para entregar. Se você não tem, você vai perder venda, tá? Então o estoque ele é realmente fundamental ter, tá bom? Deixa eu ir para outra pergunta aqui. Você já pensou em abranger o ramo e não fazer apenas cestas de café da manhã? Às vezes me pedem e cortaram. Peraí. Às vezes me pedem, mas não me imagino fazendo happy hour, por exemplo. Então, eu sempre amei festa, gente. Sempre fui apaixonada por festa. Mas desde pequenininha, eu sempre fui apaixonada por festa. E antes de eu criar o Café da Gabi, eu tenho um perfil que acho que ele até tá funcionando ainda, se vocês quiserem fuxicar, que é Decora Amor, que era decoração com amor. Porque eu fazia, às vezes, casamento dos amigos, alguém vai casar e tá sem condição, vamos lá, vamos decorar a festa do fulano. O aniversário de fulana, vamos decorar a festa de fulana. Eu sempre fui muito assim. E na minha época, que eu tava desempregada, eu não negava trabalho nenhum. Nunca neguei trabalho, né? Então, se a pessoa falasse pra mim assim, eu tô precisando de um café da manhã aqui na minha casa, eu falava, eu faço. Eu vou no mercado, compro as coisas, faço e sirvo naquele dia. Nunca foi um problema pra mim. Só que depois, com o tempo, né, me encontrando na minha empresa virando algo mais, tomando um espaço maior, eu realmente tive que escolher o que eu queria. Tanto que no início, na minha bio do Instagram, era cesta de café da manhã e coffee break, porque eu fazia coffee break se alguém pedisse. Só que chega um momento do nosso trabalho que a gente realmente precisa decidir o nicho que a gente vai, né? Em um momento da minha vida, fazer o coffee break, fazer nas festas, era legal porque, de uma certa forma, as pessoas me conheciam.
né? Então eu não sei em que nível do seu trabalho, do seu negócio você tá. Se você tá começando, eu acho que tudo é válido, principalmente para divulgação. Como a gente falou há um tempinho aqui atrás, a gente precisa ser visto. Então, se você vai ser vista fazendo happy hour, se você se considera, se você acha que você dá conta de fazer um happy hour, eu iria no happy hour. Se eu tivesse no meu início, eu iria, arrumaria, iria preparar uma mesa, deixaria ali meu cartãozinho, meu panfletinho, porque você precisa ser vista, né? Você precisa levar o seu talento, o seu trabalho para que outras pessoas possam ver e chegar até você. Então, eu acho válido. Mas eu hoje não. Hoje eu não me imagino trabalhando com outra coisa fora do ramo do café da manhã, fora das cestas. Eu me encontrei real. É para isso que eu nasci, eu tenho certeza, porque é a junção do que eu gostava de fazer das festas, da mesa posta, do café da manhã, da comida. A junção de todas as coisas que eu mais gostava de fazer, eu me encontrei hoje no Café da Gabi. Então eu hoje não penso em mudar de ramo não, tá? Peraí. Olha lá, um monte de gente que sempre fazia a festa das filhas. Então, eu acho que esse talento ele acaba vindo da gente, né? A gente que gosta muito de trabalhar com festa, a gente que gosta muito de cozinhar, fazer comida em casa, bolo, torta, tudo isso pode gerar um talento que você possa vender, né? Um bolinho caseiro, ou uma decoraçãozinha. Hoje tudo dá pra fazer negócio, gente, tudo. Vamos lá. Outra pergunta. Qual foi o marco que você identifica como mudança de visão na sua história? Gente, a mudança de visão para mim, o meu marco literalmente foi o pedido de 10 caixas. É aonde nós vamos comemorar agora, dia 1º de dezembro, 2 anos de mentalidade nova do Café da Gabi. Foi o pedido das 10 caixas, mesmo com medo de dar errado. Aquilo ali para mim realmente foi um marco e eu nunca mais vou esquecer. E eu motivo vocês que estão começando a se arriscarem um pouquinho, principalmente agora no Natal. Dezembro vai começar agora. Dá tempo de você comprar, investir, divulgar. Eu duvido que se você divulgar, realmente eu duvido, gente. Hoje então, que a gente tem grupo de escola, grupo do WhatsApp de escola, de família, da vizinhança, do prédio. Se você divulgar nesses lugares, você não vai vender 10 caixas. 10 caixas é fácil, gente. E eu falo de coração, pode assustar, pode te deixar nervosa, te dar frio na barriga, mas 10 caixas não é difícil de você conseguir vender, é muito fácil. Você precisa apenas realmente ter o produto na tua casa, ter uma divulgação boa e divulgar, tá? Mas você vende 10 caixas, é só você comprar. Compra, monta, anuncia, divulga e você vai vender. É sério isso. Você só não vai vender se você não divulgar. Mas se você divulgar nesses grupos, na família, pedir ajuda pros amigos, você vai vender. E você vai vender e vai falar assim, caramba, eu podia ter pego até mais de 10. 10 foi pouco. Você vai ver só. Depois você me conta, tá, gente? Se alguém aqui for investir realmente, for começar um negócio, for fazer esse pedido inicial, com esse friozinho na barriga, eu quero que vocês me contem, tá? Porque eu quero saber como que foi a experiência. Vamos puxar outra. Peraí. Como funciona o estoque de comida? Talvez, gente, só para adiantar, talvez a gente não consiga responder todas as perguntinhas que estão aqui, tá bom? Eu tô selecionando algumas que eu acho que pode ser perguntas de outras pessoas, tá? Então, como funciona o estoque de comida? Porque esse estoque de garrafa, de Chandon, esse estoque é fácil, né? Agora, como que funciona o estoque de comida? Eu hoje, por exemplo, quando terminar a live aqui, eu vou pra minha cozinha, que eu vou fazer o wafer. Por quê? Eu congelo e pela manhã eu asso, né? Ele fica pré-assado. Então, de manhã, quando o cliente pede, eu termino de assar ele, mas eu congelo. Na hora de montar o meu cardápio, eu montei o meu cardápio com produtos que eu possa finalizar ele pela manhã, tá? Eu vou dar outro exemplo, o cookie. O cookie, eu faço a massa do cookie, eu faço as bolinhas do cookie, ele fica congelado. Eu asso ele pela manhã. Croissant, mesma coisa, ele fica congelado. A gente assa pela manhã. Pão de queijo, assa pela manhã. E todos esses itens de comida, congelados, eles têm uma durabilidade muito boa. Então, a parte de comida,
ou ele tá congelado, ou realmente, por exemplo, o bolo, né? Eu acho que essa parte que não congela que é a dúvida maior, né? O bolo, a gente sempre faz de 12 em 12, né? Não, de 6 em 6. Então, tem dia que a gente assa 24, tem dia que a gente assa só 6, né? E ele só funciona pro dia e pro dia seguinte, né? Depois já é uma massa nova. Então, a parte de comida, o que não for congelado, essa parte do bolo principalmente, eu realmente preciso estar fazendo com frequência. Às vezes eu tenho perda sim, mas como o bolo é pequeno, a perda não é grande. E aqui em casa todo mundo ama o bolinho, então o bolinho ele não tem erro. Quando não vai pra cesta, se eu fiz e sobrou, a gente come. As meninas amam bolinho, né? Quem não ama um bolinho com café? Então tem produtos que realmente às vezes rola uma perda, mas você com a sua agenda, né? A gente consegue ter um planejamento da semana, a gente consegue visualizar os pedidos que tem pra semana, né? A Renata tá perguntando se eu asso. Não, eu não asso. Às vezes eu asso no dia, se a pessoa pedir a cesta pra tarde, né? Mas a gente trabalha com... Ele é sempre assado no período do dia. Então se a pessoa pede, ele foi feito no dia anterior, tá? Então ele é sempre fresquinho, mas ele não é feito de manhã. Por conta de tempo, de logística, tá, gente? Não tem como você fazer a massa, botar pra assar, tudo pela manhã. Senão você realmente vai se prejudicar, não dá. Tem que ter aquela questão da logística. E o bolinho caseiro feito no dia anterior, ele continua perfeito. O cliente continua amando. Todo bolo que vem pra cá, a gente prova. Então eu posso te dizer que o bolinho continua muito fresquinho. Vamos lá. Então, essa daqui eu deixei pro final. Não foi uma pergunta. Eu não consigo ver aqui quem foi que perguntou. Quem foi que postou, né? Mas ela botou assim: quando pensamos em desistir dos nossos sonhos. Gente, não tem uma resposta certa, né? Porque não é uma pergunta. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que vocês não têm por que desistir. Uma coisa que eu falo muito pras minhas filhas, eu vou falar aqui pra vocês. Se Deus colocou na nossa mente, né, no nosso coração algo pra gente sonhar, é porque a gente já tem aquela capacidade de realizar. Então, se você sonha em ter o seu negócio, se você sonha em ter a sua empresa, se você sonha em se ver como uma grande empresária, uma empresária de sucesso, se veja como a tal, tá? Não aceite menos, não aceite. Esses dias a gente estava brincando aqui em casa, né, com os funcionários e tal, sobre o que você preenche quando alguém te dá uma ficha, né? Essas fichas de loja, enfim, precisa fazer um cadastro. E tá lá e coloca assim, profissão. O que você preenche? Eu queria que vocês colocassem aqui pra mim. O que vocês preenchem? Quando alguém coloca te dá uma ficha pra você preencher, vocês que trabalham com cestas de café da manhã, o que vocês preenchem? Quero saber de vocês. Bota aí. Bota aí, Tainá. O que você preencheria se eu desse pra você uma ficha agora e nessa ficha tivesse lá assim, profissão? O que você colocaria? Bota aí, gente. Quero ver. Desde antes de trabalhar com cestas, eu colocaria a mesma coisa, tá? Porque eu falo que eu já nasci assim. Ó, a Paula já colocou empreendedora, cesteira. Bota aí, gente. Tainá, quero ver você. O que você botaria? Se eu botasse uma ficha na sua mão aí, o que você colocaria na profissão? Você trabalha com o quê? Autônoma. Acho que hoje ainda botaria pedagoga. Autônoma. Gente, eu sempre coloquei empresária. Sempre. Porque por mais que, né, autônoma, empreendedora, mas quando eu falei pra vocês que precisa mudar aqui, sabe? É aqui, gente, que precisa mudar. Vocês são empresárias. Vocês são donas do negócio de vocês. Vocês são empresárias. Empresárias bem-sucedidas, empresárias de sucesso. Vocês são empresárias. Vocês logo vão estar contratando pessoas para trabalharem com vocês. Vocês organizam a finança, vocês cuidam
do estoque, vocês cuidam da produção, vocês são empresárias. A gente quando visualiza, né, conversei, não sei o que lá, fulano é um empresário. A gente imagina o quê? Aquele cara todo posudo, de terno e gravata, segurando uma maleta, né? Essa é a primeira mentalidade a visão que a gente tem quando a gente pensa num empresário. Mas você não precisa estar de terno e gravata para ser um empresário, entendeu? Eu me olho todos os dias no espelho e falo, eu sou uma empresária de sucesso. E isso, eu não falo isso hoje porque o Café da Gabi tá grande e tal, e porque a gente tem uma cartela de clientes grande. Não, gente, eu falo que eu sou uma empresária desde sempre. Desde quando eu vendi cupcake, assim que eu casei, eu era uma empresária. Então, a diferença, ela tá em como você se vê. Se você fosse ver como autônoma somente, como uma empreendedora, que às vezes empreende um pouquinho aqui, empreende um pouquinho ali, ou autônoma, não tem um trabalho de carteira assinada, trabalho de casa. Não, você é empresária do seu negócio. Então, a partir de hoje, se você receber uma ficha para você preencher, você é empresária. Você trabalha, você tem o seu serviço, você tem a tua empresa. Então, hoje eu desafio vocês a quando saírem aqui da live, quem não tiver MEI ainda, abre o MEI. Quem ainda não tiver uma logo, procura fazer uma logo. Esse é o primeiro investimento que você vai ter que fazer no seu negócio, é ter uma logo. Por mais que ela mude lá na frente, você precisa, tá? Então, faça a sua logo. Cuida da sua aparência, começa a pensar em como você vai se comportar em todos os lugares que você vai, porque as pessoas elas estão avaliando isso, as pessoas estão olhando a sua mudança, sabe? As pessoas estão vendo o que mudou na Tainá quando ela começou a trabalhar, né? O que mudou na Elis quando ela começou a trabalhar com as cestas dela? O que foi que mudou? Então, começa a se comportar como uma empresária, começa a se vestir como uma empresária, começa a olhar para o seu negócio de uma forma diferente. Hoje, graças a Deus, a gente tem aqui o nosso ateliê, mas por muito tempo eu não tinha nenhuma mesa, não tinha nenhum espaço para montar minhas cestas. Então, mas isso não mudava, eu era uma empresária com espaço, com mesa, sem mesa, com prateleira, com estoque, sem prateleira de estoque, eu era uma empresária. Então, que isso fique na cabeça de vocês, que vocês realmente não desistam do sonho de vocês, e que vocês não se esqueçam, tá? Que tudo isso, não sei se vai dar pra ver porque, né, é invertido, né? Mas essa plaquinha aqui pra mim foi muito especial. Quando eu vi ela no Instagramzinho aí, que eu esqueci o nome, eu sou dessas. Quando eu vi essa placa, né, tudo aqui já foi um sonho. É porque tudo, gente, que tá aqui, tudo já foi um sonho. Então, não deixem realmente de sonhar, de acreditar em vocês, no potencial que vocês têm, né? Numa agenda cheia, numa agenda com pedido todos os dias, com clientes te ligando, pedindo, pelo amor de Deus, me atende. Eu quero qualquer coisa dentro da caixa, bota aí dentro da caixa. Eu só quero que você faça uma cesta. Então, daqui a pouco essas coisinhas vão acontecer. Não desanimem, tá bom, gente? Não desanimem mesmo, porque essas coisas vão acontecer naturalmente. Eu vou parar com as perguntas daqui. Para vocês que estão aqui assim, né? Muito obrigada. Eu não tenho assim palavras para agradecer. Eu fico assim constrangida com o carinho de vocês, com as mensagens que eu recebo de vocês. Mas eu quero deixar bem claro aqui que vocês me motivam sim todos os dias. Todas as vezes que eu penso assim, hoje não, cara, eu acho que não é isso, eu vou parar. Eu lembro de vocês, ou uma de vocês me mandam mensagem, ou eu vejo lá no grupo, né, como que vocês se ajudam, como isso é especial. E eu quero deixar claro pra vocês que vocês me motivam sim muito, e eu aprendo muito com vocês. E eu tô aqui realmente para ensinar, passar para vocês todo o conteúdo que eu tiver, tudo que eu já passei, né, desde que eu comecei, desde 2017, toda essa mudança que eu já tive nas minhas caixas, essa mudança da caixa embalada no plástico, na caixa de papelão, na caixa de madeira, né, nesse processo, tudo que eu aprendi pelo Instagram, tudo que eu aprendi nos cursos que eu fiz, porque realmente tem sido uma caminhada longa,
mas que eu tenho visto resultados e eu tô aqui realmente à disposição para ajudar vocês, tá bom? Então eu me coloco à essa disposição e agradeço muito mesmo pela presença de vocês aqui na live. Gente, beijos, beijos, beijos e até sexta-feira. Sexta-feira eu vou trazer alguém especial aqui para estar conversando e eu gostaria muito que vocês estivessem aqui também, tá bom? Beijo, gente! Tchau!